Ok, estamos de regresso então aqui para a parte 8 deste exercício e vamos começar a inserir mais lógica dentro do nosso controlador. E neste caso vamos tratar aqui da criação da conta do usuário. Uma vez que nós não temos usuários criados e para depois testarmos o sistema de login, vamos começar por tratar do formulário de criação de novas contas do usuário. Estamos então de regresso à nossa aplicação e neste caso concreto vamos concentrar as nossas atenções aqui no formulário do usuário ou de criação de nova conta, mas não concretamente no formulário. Nós vamos criar a lógica de código necessária para que o novo usuário seja inserido na base de dados. E há aqui alguns aspectos que nós temos que ter em consideração. No entanto, antes de avançarmos com com o assunto específico deste vídeo, eu quero chamar a atenção por um pormenor que no vídeo anterior desta série ficou por resolver, e que era o seguinte: quando nós criávamos aqui e tínhamos um erro, e aqui a palavra erro ou erros não aparecia formatada com o nosso CSS. Eu vou explicar porquê. E é preciso terem atenção a esse aspecto, porque às vezes poderão estar a perder tempo de forma inútil. Na realidade, o sistema está a funcionar. O que está a impedir que o sistema atualize o aspecto visual da palavra é que nós temos que fazer um refresh à cache. A cache é um espaço de memória reservado no nosso servidor web para que, ou neste caso no nosso browser, para que não seja necessário estar sempre a ir buscar os ficheiros ao nosso servidor. Ora, neste caso, mesmo depois de eu ter alterado valores no main.css, a cache continuou a ficar com o ficheiro antigo e, por conseguinte, não fazia esta alteração. Então, o que nós devemos fazer aqui, no caso concreto do Google Chrome, é o seguinte: se nós regressarmos aqui e formos ao ficheiro main.css, onde eu tinha aqui título erro e depois coloquei aqui o font weight boulder, eu vou inclusive aqui mudar a cor, por exemplo, colocar a preto para não ficar com aquele texto mais avermelhado. Então eu vou colocar aqui color black, ok? E agora reparem o seguinte: eu guardei, mas se eu for aqui testar o meu sistema e se fizer um refresh normal, vamos aqui clicar e reparem, aqui já aparece. No caso de não aparecer a cor correta, ou se quiserem alterar o tamanho do texto para font size e colocarmos aqui, por exemplo, vamos exagerar 20 px, o que vai acontecer é o seguinte: reparem, eu vou aqui clicar, aqui já está a ser alterado, mas eu já fiz um refresh muito forte, como eu costumo dizer. Como é que se faz um refresh forte? Pressionem a tecla F12 no vosso Google Chrome para abrirem aqui a parte da consola e vão ter aqui opções na área do refresh. Reparem, se eu fechar aqui e fizer aqui um refresh, ao clicar aqui o que vai acontecer é o seguinte: ele faz-me um refresh simples. Mesmo que eu carregue durante bastante tempo com o botão esquerdo do mouse, ele não me apresenta qualquer opção. Se eu pressionar F12, vamos abrir aqui a parte do programador e vamos reparar no seguinte: reparem, eu vou clicar aqui e reparem como aparece aqui esvaziar a cache e recarregamento forçado. É isto que nós devemos fazer algumas vezes para que todos os dados sejam carregados corretamente, todos os ficheiros sejam carregados corretamente a partir do nosso servidor. Posto isto, vamos aqui voltar aqui à parte mais simples. Neste caso aqui vamos colocar o texto aqui como deve ser, vamos ver se ele já atualizou. Ok, cá está, erros, e portanto fica a ser apresentado assim, está muito bem. Poderíamos colocar aqui um ícone, tudo isso, ok, já sabem como podem fazer, podem até aventurar-se nessa aventura de colocar lá esses dados. Bom, vamos para o nosso Users Controller, ou neste caso Usuários Controller, e o que nós vamos fazer neste momento então é concentrar a nossa atenção no executar, criar nova conta, que é quando nós submetemos aquele formulário. E portanto aqui ficamos no OK, já verificamos que as validações estão a funcionar. O que é que nós vamos ter que fazer a seguir? Bom, no caso concreto da criação de um novo utilizador, poderão pensar o seguinte: bom, ok, já verificamos que os campos estão preenchidos, estamos prontos para guardar o usuário dentro da base de dados. Não estamos, não. Não estamos porquê? Porque nós não queremos ter usuários repetidos na base de dados. E temos que fazer algumas verificações e, neste caso concreto, verificar se aquele usuário já existe ou, por exemplo, se aquele e-mail que foi colocado também já existe associado a uma outra conta.
Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui um comentário, e vou colocar aqui um pequenino separador para separar cada uma das partes do meu código. Aqui faz a validação, aqui vai fazer então o quê? A secção seguinte, que é verifica, ora, verifica se já existe um usuário com o mesmo nome, ok? Ou com o mesmo e-mail. Com o mesmo nome ou com o mesmo e-mail. Claro que se ele encontrar com o mesmo nome, não vale a pena estarmos a ver se o e-mail é igual ou não. Tem o mesmo nome, não pode existir com o mesmo nome. Não podem existir dois usuários chamados Ana. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos ter que tirar partido do nosso model, que é o usuários, portanto, aquele model que aqui está, usuários, que é tão simples quanto isto. É uma classe que passa a existir com enormes funcionalidades. Porquê? Porque é uma classe que extends model, ok? Portanto, todas as funções, métodos, propriedades que existem no model estão disponíveis para nós. Nomeadamente aquilo que nos interessa mais, que é o Eloquent ORM. Então, é uma query que nós vamos fazer aqui. O que é que nós vamos procurar? Vamos chamar à base de dados e perguntar, existe algum usuário com o mesmo nome ou com o e-mail que foi inserido no formulário? Então nós vamos fazer o seguinte, como é que fazemos esta pergunta? Vamos criar aqui uma variável para guardar os dados, eu vou-lhe chamar dados, vai ser igual a quê? Usuários, vamos verificar se o usuário está cá em cima colocado, não está, então o que nós vamos ter que fazer aqui é use app usuários, ok? Que é para nós sabermos que vamos utilizar aqui o nosso model. Está aqui em app, ok? Eu vou fechar aqui só para termos a noção. Está em app usuários. Por isso eu coloquei aqui app usuários. Portanto, agora já podemos, sim senhora, colocar aqui. Se usuários, where, onde, usuário, que é o nome da coluna na nossa base de dados, for igual a quê? Ao valor que está no request text usuário. Ok? Portanto, se existir um usuário que seja igual, peço desculpa ali pelo sinal, usuário seja igual ao texto que eu escrevi no meu formulário, mas não só, eu quero também ver o e-mail. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar de linha simplesmente para tornar isto mais legível, porque eu poderia colocar aqui outra condição. Neste caso não será where, porque iria ser quase um i, onde o usuário e o e-mail sejam iguais. Não, eu quero ou o usuário ou o e-mail. Então o que é que eu vou fazer? Em vez de colocar aqui, eu vou colocar aqui por baixo, aqui assim mais ou menos, ok? Or where email igual a request text email. Ok? Portanto, nós já sabemos que a senha está bem introduzida porque a validação já trata disso, ok? Aqui já estamos só a verificar se na base de dados existe alguma coisa que seja semelhante àquilo que nós inserimos no nosso formulário. Falta uma única expressão aqui no final, que é colocarmos aqui o get, que é para irmos buscar a coleção de informações, ok? Eu, por uma questão de organização, vou colocar o get também aqui embaixo. Okay? Ficamos aqui com uma leitura muito mais interessante, onde o usuário seja igual ao request text usuário, ou o e-mail seja igual ao text email, ir buscar tudo. O que é que nós vamos agora verificar? Se foram encontrados dados. Para isso, vamos contar os dados encontrados. Então, if dados count, e eu estou a usar esta expressão e não esta, porquê? Vamos ver, estariam eventualmente à espera desta. Count de dados. Ok? Mas eu chamo a atenção que, neste caso, o get vai buscar uma coleção. Imaginem que existiam, por exemplo, eu inseria João, texto João, e existiam, por algum acidente, vários Joões, neste caso, inseridos na nossa base de dados. O que é que iria acontecer?
este dados não iria conter apenas uma única linha, iria conter várias linhas. Então nós temos uma coleção de linhas. Se eu quisesse ir buscar só a primeira linha, para depois poder usar esta expressão que aqui está, eu iria ter que colocar aqui first, ok? Ou last, portanto, seria aqui, a partir da coleção, ir buscar só a primeira. E a partir do momento em que eu tenho só a primeira, tenho um array associativo, posso depois usar desta forma. Neste caso não, eu tenho uma coleção, que é o get. Então, o que eu posso fazer é usar das coleções, usar os métodos e as propriedades que elas têm, nomeadamente contar. Então, se eu tenho aqui o count, e se o count for diferente de 0, significa o quê? Que foi encontrado qualquer problema. Neste caso foi encontrado ou um usuário com o mesmo nome, ou um e-mail já existente, ou então até os dois. Mas neste caso basta encontrar um e ele já retorna uma linha, ok? Então, neste caso, se esta mensagem aqui for verdadeira, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou dizer que há aqui um erro. Já existe este usuário, um usuário com o mesmo nome ou com o mesmo e-mail. Então eu vou definir aqui uma variável de erros, que eu vou chamar erros, e vai ser erros de BD. Erros da base de dados, ok? E é esta expressão que eu vou utilizar sempre, e já vão perceber porquê, em todos os formulários. Sempre que acontecer uma comunicação com a base de dados e o sistema me disser, atenção, alto, não podes avançar, esses erros vão ser chamados erros de BD, erros de base de dados. Então vai ser igual a quê? Bom, eu aqui vou definir isto da seguinte forma. Vou colocar aqui, vou definir como um array. Só vai ter uma mensagem. Já existe um usuário com o mesmo nome ou com o mesmo e-mail. Ok? É isto que eu vou passar. Porquê que eu coloquei aqui isto como sendo um array? Porque eu agora vou fazer aqui uma return view, vou voltar novamente ao formulário para que este erro seja apresentado. Ora, a única forma de eu apresentar, eu poderia usar aqui um mecanismo diferente, mas vamos escolher um mais, que é o mais comum, que é utilizar agora aqui, neste caso, o return view. Vamos colocar aqui a view, ora, usuário form, neste caso estamos aqui a criar a nova conta, portanto será usuário FRM criar conta, usuário, vamos tirar daqui, ok, usuário FRM criar nova conta, ou criar conta, peço desculpa, eu estava a olhar ali para o lado para ver se estava a colocar como deve ser, mas o que é que eu vou fazer agora aqui? Compact, e depois vou passar aqui o erros BD, até porque eu podia colocar aqui mais do que um erro, neste caso é um erro que contém as duas expressões, então vamos colocar aqui erros underscore BD. Ora, o que é que vai acontecer então? Quando eu retornar ao meu formulário, que vai limpar todo porque houve um erro, não foi um erro de validação, foi um erro de verificação dos dados na base de dados, ele vai-me retornar aqui erros BD. Porquê que eu coloquei erros BD, não coloquei erros, etc. Porque eu agora vou aproveitar que tenho aqui um fecheiro que trata dos erros para apresentar os erros da comunicação com a base de dados. Ok? Então, este mecanismo aqui vai-me permitir verificar se existem erros de comunicação com a base de dados e vai-me apresentar os erros quando eu voltar ao formulário. Querem ver? Eu vou colocar aqui if. Se está definido is set. Se existe, quando chega aqui, a variável erros BD, portanto, se ela estiver definida, ok, o que é que vai acontecer então? Vamos colocar aqui um end if. E eu vou colocar aqui um div, e eu já vou voltar a explicar isto que aqui está. Neste div vou colocar um alerta exatamente igual ao danger aqui. Okay, vamos copiar até e colar aqui. Class igual a isto. Okay? E aqui dentro vou fazer um ciclo por todas as mensagens de erro que existirem aqui. Não esqueçamos que isto é um array. Okay? Porque eu defini-o ali como sendo um array. Vamos fechar aqui. Okay? Defini aqui como sendo um array, porque eu podia ir acrescentando aqui mais uma segunda mensagem, olha esta, ok, por aí fora. Portanto, podíamos ter aqui várias informações concatenadas, neste caso, aglomeradas dentro de um array. Ora, o que vai acontecer então aqui é o seguinte, ele vai fazer um for each,
Vou tentar fazer assim, for each, control space, ok, criou, neste caso, erros, bd as, neste caso, erro. Estamos a falar de um array, portanto aqui não é preciso fazer aquilo que foi preciso fazer aqui com esta coleção de erros, que é uma coisa diferente, uma coleção de erros e um array de erros, aqui é um array. O que é que nós vamos aqui colocar? Bom, vamos apresentar o erro, p, barra p, ok, e aqui, erro. Okay? Neste caso, como estamos dentro deste bloco, não será este erro que ali está, mas será este erro que aqui está. Okay? Vamos então verificar se o nosso sistema está a funcionar corretamente. Para isso, se calhar, o ideal é colocarmos aqui um return OK, para indicar que conseguiu ultrapassar estes dados. Como é óbvio, isto vai funcionar porquê? Porque não existe nenhum usuário na nossa base de dados ainda. E, portanto, nós aqui, invariavelmente, não vamos ter nenhum erro, a não ser que seja um erro de código. Então, vamos aqui regressar ao início da nossa aplicação. Vamos aqui recuperar ou criar nova conta e vamos clicar aqui em criar nova conta. Ok, os dados não estão preenchidos. Temos estes erros todos do formulário. Vamos colocar aqui João, vamos colocar a senha AAABBB, teste.pt e vamos colocar aqui um visto. Criar conta e, como podem observar, está ok. Porquê? Ele foi comunicar com a base de dados, não existe lá nenhum usuário e, portanto, não houve qualquer problema. Então, vamos muito rapidamente inserir o usuário na base de dados e depois testar. Então, vamos fazer aqui o quê? Vamos fazer aqui a inserção do nosso usuário. Eu vou colocar aqui o nosso famoso separador, inserir o novo usuário, certo? Na base de dados, ok? E, portanto, nós estamos neste momento a mexer no core da nossa aplicação, naquilo que é o núcleo principal. Então, vamos colocar aqui novo, que é o novo usuário, vai ser igual a quê? A new usuários. Portanto, a uma instância do nosso model. Que é para agora podermos dizer o seguinte, novo usuário, que é o nome da coluna, vai ser igual a quê? A request text usuário. Certo? Portanto, até aqui, nada de extraordinário. Agora vamos ter que guardar a senha. Ok? E nós iríamos fazer qualquer coisa do género. Novo, senha, é igual a request. Eu sei que já estão aí a espingardar, a dizer, não pode ser isto. Text senha. Ok, é evidente que não pode ser, porquê? Eu quero fazer uma hash da minha senha. Eu quero encriptar a minha senha. Então o que é que eu vou fazer aqui? Hash make e depois simplesmente colocar isto. Ok? Certo? Portanto, não esquecer que nós temos que utilizar este mecanismo para encriptar a nossa senha. Atenção a um aspecto muito importante. É que aqui em cima nós não temos a senha, ou melhor, a classe da hash importada. E, portanto, aqui eventualmente nós vamos ter um erro. Ok? Vamos deixar ficar o erro para que ele nos apareça, para vermos depois como solucioná-lo, porque é muito simples. Então vamos ver se aparece um erro, porque pode não aparecer por alguma razão. Ok? Vamos colocar aqui ainda o e-mail, que o e-mail vai ser igual a request text email, certo? E falta-nos apenas guardar esta informação toda, porque todos os outros dados, neste caso o ID do usuário e os timestamps e também o remember token vai ficar nulo, mas os timestamps são atualizados automaticamente pelo Laravel. Então, novo, save. Ok? E depois temos aqui, eu vou colocar aqui ainda só um return, ok. Que é para dizer que foi guardado. Ora, à partida, eu não sei se não irá acontecer aqui um erro. Vamos verificar se sim ou não. Vamos aqui regressar ao nosso criar conta do usuário. Ok, vamos aqui refrescar isto. Ok. Vamos tentar criar aqui um usuário já. Ora, João. A senha AAABBB. E-mail teste.pt e está aqui o pisco. Vamos criar a nova conta. E pumba! Fez-se aqui um problema.
Bom, eu queria que este erro aparecesse porquê? Porque ele contém a solução para ele próprio. Ele diz que a classe HPP, HTTP, controllers, hash not found. Bom, nós poderíamos correr o risco de ir aqui buscar a informação desta forma. E não está exatamente correto isso. O que nós vamos nos habituando a fazer é, obviamente vai haver um momento em que nós vamos ter isto decorado. O que nós vamos ter que colocar aqui é onde é que está esta hash? Onde é que está, em que zona da nossa estrutura de pastas existe a hash? Bom, nós podemos fazer aqui um Ctrl P, que é o mesmo aqui do go to anything, ok? Ctrl P e escrevemos aqui hash, ok? Hash. Iríamos tentar procurar aqui a ver onde é que ela existe, ok? Hash.php, será? Ok, hashing, será? Não existe. Bom, a forma mais fácil é nós colocarmos isto de forma quase decorada. Portanto, o que nós vamos colocar aqui em cima, para além daqui do usuários, eu vou até colocar aqui por uma ordem muito interessante, que é esta assim, ok? Temos aqui os usuários, temos os requests, temos esta parte toda, vamos também usar use, e neste caso vamos colocar aqui, uma facade, uma fachada, illuminate, que é exatamente a mesma expressão que ali está, neste caso barra support, barra facades, hash, ok? E esta é a localização da classe da hash, ok? Não vos vou explicar porquê, é o que é, ok? Muito bem, vamos voltar aqui, vamos testar aqui novamente e neste caso concreto já vamos ter aqui o nosso usuário a ser guardado. Vamos aqui guardar, vamos refrescar aqui o nosso sistema, vamos voltar à página inicial, vamos aqui criar a nova conta, João, AAABBB, teste, concordo, criar conta, ok, certo? Passámos aquela fase toda, vamos verificar o que é que aconteceu na nossa base de dados. Eu vou abrir aqui com o ADSQL, ora, abrir, vamos aqui aos usuários, vamos aqui à tabela de dados e cá está o nosso João com a chave encriptada com o seu valor todo. Vamos agora testar aqui, muito rapidamente, o nosso sistema. Antes de testarmos o nosso sistema, o que eu vou fazer aqui é uma coisa muito simples. Vou alterar o return OK para fazer um redirecionamento. Neste caso, eu vou redirecionar o meu sistema para a página inicial do login. Foi criada uma nova conta do usuário e, portanto, ele vai regressar ao login. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Return, redirect, e vou fazer... Ok, aqui, vamos fazer aqui redirect. E o redirect que eu vou aqui fazer é o redirect para uma route, ok? E neste caso a route não é o return view, ok? É um redirect, é um redirecionamento neste caso. Então, o que eu vou fazer aqui então é redirecionar para a raiz da minha aplicação. Então eu posso simplesmente colocar aqui uma barra, ok? E neste caso vai para a route que aqui está, vamos aqui ver, não é aqui, ok, peço desculpa, por isso é que eu testo estas pastas todas aqui. Ok, vamos aqui aos resources, está tudo certo, vamos aqui public, não, vamos aqui às routes, ok, temos aqui, é esta route que nós aqui temos, está bem? Poderíamos colocar também esta daqui, era exatamente igual, mas aqui passamos pelo crivo da nossa função index. Muito bem, vamos então ver se está tudo a funcionar como deve ser. Portanto, já temos aqui à partida esta nossa função toda feita. Vamos então aqui refrescar isto, ok. Já temos lá o João. Vamos então colocar a Ana. A Ana vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O e-mail vai ser ana@teste.pt. E concordo. Vamos ver se dá para criar a conta, porque supostamente estes dados não estão repetidos. Criar a nova conta, ok. Foi criada a nova conta. Como vê, já está a redirecionar para o meu formulário de entrada. Vamos tentar criar uma nova conta João. Com uma senha que vai ser 567890. 567890, portanto é uma senha diferente. O e-mail vai ser diferente, joão@teste.pt, e está tudo bem.
e reparem o que é que existe. Já existe um usuário com o mesmo nome ou com o mesmo e-mail. Portanto, já tenho o meu sistema aqui a ir à base de dados verificar se já existe e no caso de existir, despoleta este erro. Ok? Portanto, temos o nosso mecanismo a funcionar. Eu poderia obviamente colocar aqui Jonas, a senha pode ser a mesma, AABBB, e o e-mail colocar teste@teste.pt. Ou melhor, até vamos colocar o seguinte, ana@teste.pt. Ok? Estamos aqui, poderíamos ter aqui o João, aqui não vamos ter o João, temos o Jonas, que é para ele não parar no nome do usuário, mas ele vai parar no e-mail. Reparem, criar. Ups, já existe um usuário com o mesmo nome ou com o mesmo e-mail. Nós aqui poderíamos depois filtrar o tipo de dado que foi encontrado. Não é necessário, está aqui um erro, não podemos avançar, teríamos que preencher novamente o formulário e submeter novamente a criação de uma nova conta. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.